Como seria viver em um Brasil onde tudo pertence ao Estado e a liberdade individual é secundária? Imagine um país transformado pelo comunismo, onde as desigualdades sociais são erradicadas, mas à custa de sacrifícios gigantescos. Neste vídeo, vamos viajar por uma história alternativa, um Brasil comunista. Exploraremos como as mudanças políticas, sociais e econômicas moldariam nosso país à luz de exemplos reais como a União Soviética, Cuba e China. O Brasil do século XX era um terreno fértil para mudanças radicais. O país enfrentava desigualdades sociais abismais, com uma concentração de terras digna de um sistema quase feudal. Os trabalhadores rurais e urbanos viam suas demandas ignoradas em meio ao crescimento econômico das elites. A renda per capita das classes trabalhadoras era muito baixa, enquanto a elite acumulava riquezas consideráveis. Isso criou um fosso social que parecia intransponível e alimentava tensões crescentes. Na década de 1960, o contexto internacional esquentava. A Guerra Fria dividia o mundo entre capitalismo e comunismo, e o Brasil se via no centro dessa disputa ideológica. Movimentos como as ligas camponesas no Nordeste e as greves industriais em São Paulo eram sinais claros de que as tensões estavam prestes a explodir. Intelectuais e acadêmicos inspirados pelo marxismo começavam a influenciar a política brasileira. Partidos como o PCB, Partido Comunista Brasileiro, buscavam canalizar essas demandas em um movimento revolucionário. A ascensão de João Goulart à presidência em 1961 marcou um ponto de inflexão na história do Brasil, conhecido por suas posições populistas e alinhamento com a classe trabalhadora. Goulart prometeu reformas estruturais que assustaram as elites econômicas e militares. Se a resistência das elites não tivesse sido tão forte, ou se Goulart tivesse conseguido implementar suas reformas, é possível que o Brasil tivesse seguido o caminho do comunismo. A combinação de desigualdades sociais gritantes, insatisfação popular e um governo reformista poderia ter criado as condições para uma revolução. O golpe militar de 1964 colocou fim a essas aspirações, instaurando uma ditadura militar que reprimiu violentamente qualquer movimento comunista ou progressista no país. Se as condições políticas e sociais tivessem seguido outro rumo, um levante comunista poderia ter se concretizado. Mas, e se isso tivesse acontecido? Os exemplos de regimes comunistas ao redor do mundo poderiam ter influenciado a escolha brasileira. Vejamos, União Soviética, com sua Revolução Bolchevique em 1917 e a subsequente coletivização da agricultura, resultaram em crescimento industrial, mas também em fome generalizada e repressão política. Cuba, que após a Revolução de 1959, eliminou a desigualdade extrema, mas enfrentou embargos econômicos que ainda afetam sua população. E a China, que com a Revolução Cultural de Mao Tse-tung buscava igualdade total, mas provocou uma crise de fome devastadora. Assim como Cuba lidou com a pressão americana, o Brasil enfrentaria desafios semelhantes. A pergunta permanece: seríamos capazes de sustentar um regime comunista em um mundo dominado por potências capitalistas? A década de 1960 foi marcada pelo alinhamento de países como Cuba e Vietnã com o bloco soviético. No Brasil, os governos populistas de Vargas e Goulart flertaram com políticas que favoreciam os trabalhadores, mas sem abraçar o comunismo abertamente. Porém, as desigualdades sociais no Brasil eram gritantes. Em 1960, apenas 1% das propriedades rurais detinham quase metade das terras aráveis. Essa concentração alimentava as tensões, colocando o país em uma encruzilhada. Era reformar ou revolucionar. Um Brasil comunista seria caracterizado por um sistema de partido único. Toda oposição seria eliminada e a liberdade de expressão se tornaria praticamente inexistente.
Nos regimes comunistas históricos, como em Cuba ou na Coreia do Norte, a centralização do poder levou a expurgos internos e repressão de dissidentes. No Brasil, com sua diversidade cultural e regional, um sistema tão rígido teria dificuldades para se manter coeso. Como efeito prático, os artistas, jornalistas e intelectuais seriam obrigados a se alinhar ao regime ou enfrentar censura e prisão. O governo enfrentaria o dilema de como controlar estados tão distintos como o Rio Grande do Sul e o Amazonas, cada um com suas demandas específicas. Uma característica marcante de regimes comunistas é a constante luta pelo poder dentro do partido, muitas vezes resultando em expurgos e perseguições internas. Com sua cultura política marcada por divisões e disputas de poder, o Partido Comunista Brasileiro Unificado enfrentaria conflitos internos. Líderes locais e regionais poderiam ser acusados de traição ou de desvios ideológicos. As disputas seriam resolvidas por meio de julgamentos políticos manipulados, prisões ou até execuções. No plano econômico, a nacionalização das indústrias e a coletivização agrícola seriam inevitáveis. Grandes fazendas e usinas seriam transferidas para o controle estatal. Isto nos traria a crises de abastecimento, como a Grande Fome na China nos anos 1950, especialmente em áreas já vulneráveis. Produtos de baixa qualidade, fruto da falta de competição no mercado, se tornariam norma e a industrialização desaceleraria sem os incentivos do mercado livre, teríamos racionamento de alimentos e energia seria um desafio constante. No Brasil comunista, seria comum vermos filas para comprar pão ou combustível. Por outro lado, a desigualdade social seria reduzida. No entanto, isso viria acompanhado de um padrão de vida mais baixo para todos. A educação e a saúde seriam centralizadas e universalizadas, mas provavelmente precárias, como ainda ocorre em Cuba. O acesso seria garantido, mas com falta de infraestrutura e materiais básicos. A frase "todos teriam menos, mas de forma igualitária" define bem esse cenário. Isolado das potências ocidentais, o Brasil dependeria do apoio soviético ou chinês. Sofreríamos embargos e a exportação de commodities como soja e minério de ferro seria severamente limitada. O país se alinharia aos interesses do bloco comunista, passando a ter uma dependência e perdendo autonomia em negociações internacionais. Nesse contexto, enfrentaríamos o dilema de ceder ao isolamento econômico ou tentar se integrar de forma limitada ao mercado mundial, como a China vem fazendo nas últimas décadas. Se tivesse adotado o comunismo, o Brasil enfrentaria desafios profundos. A repressão política eliminaria muitas das liberdades que hoje consideramos essenciais. A economia planificada geraria estagnação e crises de abastecimento, prejudicando milhões de brasileiros. Embora a desigualdade fosse reduzida, o custo seria um padrão de vida mais baixo para todos. A população viveria sob constante vigilância, temendo denunciar-se acidentalmente ou ser alvo de represálias por expressar opiniões contrárias ao regime. As brigadas revolucionárias poderiam monitorar vizinhos e colegas de trabalho, criando um ambiente de paranoia generalizada. O cidadão comum seria convocado a participar de atos públicos e manifestações de apoio ao partido, muitas vezes de forma obrigatória, como uma demonstração de lealdade ao regime. A experiência de outros países comunistas nos ensina que sistemas autoritários raramente conseguem equilibrar igualdade e liberdade. Na União Soviética, a repressão política minou a capacidade do sistema de se adaptar e inovar. No Brasil democrático, apesar de todas as suas falhas, temos a oportunidade de buscar soluções para os problemas sociais sem sacrificar liberdades fundamentais. O Brasil de hoje é fruto de escolhas históricas que moldaram nossa sociedade. Olhar para uma história alternativa nos ajuda a entender os erros e acertos
que nos trouxeram até aqui. Como podemos aprender com o passado para construir um futuro mais justo e equilibrado? A resposta não está em sistemas extremos, mas no diálogo constante e na busca por soluções que respeitem a diversidade e a liberdade de cada cidadão. Por hoje é isto. Se gostou do conteúdo, fique ligado para os próximos vídeos. Até mais!